Tereza. Bom Railana, dia, que tudo prazer, bem? Railana. Bom Bom dia, dia, querida. gente. Poder estar aqui com vocês. Tudo bem? Graças Seja ao bem-vinda, Pai. Railana. Obrigada. Pai. Bem, menina. Hoje a Luísa disse que não tinha certeza se ia conseguir entrar, que ela ia para a fábrica e tal. Mas ontem ela me falou uma coisa tão legal no final, mas eu quero deixar ela contar para vocês, ela mostrar para vocês, né? Uma coisa assim Amém. muito legal. Mas está tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Paz. Paz. Nós conversamos, né, de hoje nós vamos começar a ler João, não é isso, meninas? Que foi combinado? Isso. Aí, a proposta da nossa conversa, acabou que a gente não alinhou no grupo, né, Rosane? Né, Pri? Vocês começam a ler antes um pouquinho, né? Ler o livro. Hoje vai começar o primeiro livro de João. Aí vocês começam lendo o primeiro, amanhã, no caso, 2, João 2, que aí a Rosane vai comentar, aí você já conhecendo a palavra, é mais fácil, né? A gente vai comentando isso. Amém. Eu acabei de colocar lá no grupo assim, umas referências de como a gente estudar. São várias maneiras ali, né? A gente tem um barulho. Está tendo uma batida aí, né? Aqui não. Não é aqui, não. Tem alguém batendo aí, não sei quem. Aqui que está fora da imagem, para mim não está aparecendo quem é. Oi, Fernanda, bom dia. Oi, Fernanda. Mas não é a Fernanda, que o microfone dela estava desligado, não sei. Mas, gente, eu coloquei lá, assim, como é uma maneira de como estudar a Bíblia. Acabei de colocar lá, né? Fazendo resumo, perguntas ao texto. Então, a gente pode ir vendo ali, de acordo com o que você for lendo, você pode ir usando um daqueles métodos ali, né? Tem ali várias maneiras, como aplicar, fazendo uma aplicação. Então, é uma maneira mais fácil da gente ir estudando, é uma referência que tem bíblica, e isso é muito legal da gente estudar. E, assim, o legal é sempre você ter um caderninho do seu lado para você anotar, né? O ideal é isso. Lógico que às vezes você está lendo um texto, você está num determinado lugar e Deus fala ao teu coração, você não tem, às vezes, como anotar ali, mas às vezes tem até como anotar no celular, de alguma maneira, né? Só para você não se esquecer e, assim, tentar se aprofundar ali no texto, tentar um pouquinho entender, isso vai ser legal. Então, depois dá uma olhada lá no grupo que eu coloquei essas referências lá, tá bom? E a gente vai começar, então, no Evangelho de João hoje, né? Evangelho de João, quer orar, Papi, pode orar, ou a Pri, quem quiser orar. Depois a gente vai ler uns textos aqui. Quer orar, Pri? Sim, ora pra gente hoje. Amém. 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 Senhor, nós te louvamos nessa manhã mais uma vez, te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nós temos nesse grupo em ouvir a tua voz, onde nós somos direcionados a aprender um pouco mais daquilo que o Senhor nos deseja. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra ela é cura para nossa alma, ela é alimento, Jesus, ela é uma espada de dois gumes. Pai, ela nos ensina a ser melhores do que nós fomos ontem. Então, Senhor, que nessa manhã os nossos ouvidos estejam atentos, Jesus, porque através dela nós somos íntimos, através dela nós somos moldados, somos transformados, através da sua palavra, Senhor, nós vivemos coisas grandes. Então nós te pedimos nessa manhã, tudo que nos impede de entendê-la, tudo que nos impede, Senhor, de compreendê-la, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e te pedimos, Senhor, que nessa manhã, como o livro de João, seja um marco na nossa história, na nossa vida, onde nós vamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor deseja. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é boca de Deus para nós. Quando estamos ansiosos, quando estamos com lutas, quando estamos com problemas, quando estamos com dificuldade, ela nos alimenta, ela traz refrigério para a nossa alma. Então, nos ensina, Senhor, a amar a tua palavra, porque se nós amarmos a tua palavra, nós seremos edificados em todo
todas as áreas da nossa vida. Então, te pedimos isso nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meninas, que bênção, né? A oração da Sil sobre a palavra do Senhor. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre essa palavra, né? O evangelho de João, ele é assim um pouquinho diferente dos outros evangelhos, né? A gente sabe, só para a gente assim ter uma noção, isso a gente já sabe, já ouviu bastante, assim, cada um evangelho apresenta uma faceta de Jesus, né? Cada um dos evangelistas aqui que escreveram, né? Escreveram a partir da sua visão de como Jesus era. Então, assim, Mateus trouxe Jesus bem como Jesus, com essa raiz messiânica, né? Como o Messias prometido, ele era da raiz de Davi, ele fala muito sobre isso, sobre ser da raiz de Davi, fala sobre essa ancestrais de Jesus, né? Então ele fala muito sobre isso, Mateus, tanto é que Mateus é que traz a genealogia toda de Jesus completa, né? Então, Mateus traz muito esse aspecto. Marcos é bem resumido, o Evangelho de Marcos é menor. Você vê que o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, de Marcos tem 16. Então, Marcos, assim, traz Jesus como servo sofredor, aquele que ia se entregar, né? E Lucas já era um pouco mais erudito, ele tinha mais conhecimento, Lucas era médico, né? Tinha mais estudo, então Lucas trouxe assim essa visão de Jesus como aquele que iria salvar a humanidade com a visão de cura. Lucas fala muito das curas de Jesus, porque Lucas era médico, então a visão dele era de Jesus como homem que ia curar, né? Essa humanidade de Jesus aí, né? E agora João vem trazer Jesus como o Messias divino, como aquele que era homem, mas que era Deus ao mesmo tempo. João enfatiza muito isso. E um detalhe assim que eu li aqui que é importante, que João não traz parábolas. João não fala em parábolas, como os outros evangelhos. Ele faz uma narração, mas ele vai contando de uma forma diferente, né? A partir da visão dele. E assim, João era primo de Jesus, né? Não João Batista. Engraçado que João começa o evangelho aqui já falando de João Batista, mas assim, o apóstolo João era primo de Jesus, porque ele era filho aqui do Zebedeu, que era casado com a Salomé, né? E a Salomé era irmã de Maria. Olha que interessante. Então, João era primo. Tem umas brincadeiras que as pessoas fazem, até que João fala muito assim, que ele era o discípulo que Jesus amava e tal, que João era meio metidinho, mas não é assim, é só uma maneira, né, dele se colocar aqui, é muito interessante, né? E vamos começar a ler, né? Ele vai trazer aqui, eu queria trazer para a gente lembrar aqui sobre a palavra, esse verbo, né? Porque ele vai dar testemunho disso, né? De como Jesus era o verbo, como Jesus era o verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada, né? E vamos começar a ler? Então, alguém quer ler? A Pri quer ler? Vamos ler até, gente, vamos lendo até o 14, depois a gente lê mais um pouquinho, porque o primeiro capítulo é meio grande, para a gente ler todo ele hoje vai ficar difícil, né? Então, a gente vai lendo por parte aqui. Vamos ler até o A Bíblia vai até o 14. 16. Oi? A minha Bíblia vai até o 16, antes de ir para a próxima leitura, ela vai até o 16. Então tá, É que a minha é um pouquinho diferente, porque ela junta, né, essa parte do 14, e aí depois ela vem falando só o início de João Batista. Então a minha aqui a partir de João Batista está a partir do 15, mas não tem problema não, pode ler até o que você estiver lendo e a gente vai comentando, sem problemas. Tá. A encarnação do Verbo. No princípio, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João.
Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem e crerem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, o que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio o que era seu, e os seus o não reconheceram. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. E vimos a sua glória como do unigênito Pai. João Batista, a respeito dele, exclamava: Este é quem é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem. Contudo, a primazia, portanto, já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. Amém. Amém, meninos. Amém. Esse texto aqui, assim, João já começa falando, João fala como se João estivesse falando de Gênesis. Né? Ele fala no princípio, igual o Gênesis narrando a criação do mundo, porque João queria trazer essa ideia de que Jesus era esse verbo, essa palavra que cria todas as coisas, né? Ele fala assim que ele estava com Deus no princípio, ele estava com Deus, ele era Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez, né? Se não tivesse essa palavra criadora, nada do que existe teria sido feito. Então, ele narra como se ele estivesse lá no Gênesis, né? Falando a respeito aí do Senhor. E é lindo assim, a maneira como ele fala, né? Que no princípio, né, Jesus, então ele traz essa divindade de Jesus, porque muitos assim podiam crer que Jesus era um filho de Deus, mas que Jesus era homem e que houve um Espírito de Deus que entrou em Jesus e Jesus fez as coisas que fez, curou e realizou milagres, porque havia o Espírito de Deus nele. Mas não, aqui João vem trazer claramente que Jesus era Deus, que Jesus era homem, 100% homem, mas 100% Deus. 100% homem porque ele nasceu pelas vias, pelas leis legais, no ventre de uma mulher, ele foi gerado, ele, né, nasceu com corpo físico como homem mesmo, mas que ele era 100% Deus, que ele era essa encarnação. E aí João vai trazer aqui que ele era esse verbo, essa palavra de Deus que tomou forma humana, né, que encarnou, né, ali no corpo de Jesus e tomou essa forma humana. Então, Jesus era Deus, o Verbo era Deus, a palavra criadora, né, essa forma da trindade aí, né, desse Deus trino que a gente conhece como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é uma das formas de Deus se apresentar, seria então como Jesus. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Espírito Santo, que hoje habita em nós, né, o Espírito de Cristo, e Jesus, né, como essa palavra verdadeira aí. Por isso que ele fala, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ele é essa criação de Deus, essa luz, né? E assim, e aí ele fala que essa luz resplandece nas trevas, essa luz ilumina todas as coisas, né? Quando a gente está no escuro e você logo acende uma luz, logo dá para ver tudo, fica tudo claro. Então, assim, a escuridão não prevalece, né, contra o nosso Senhor, né? E aí ele começa a falar que houve um homem enviado por Deus, ele começa a falar de João Batista, que dava o testemunho, né? E aí, se a gente for aplicar aqui dos nossos métodos ali que eu coloquei lá no grupo, de ler a palavra, né? A gente logo, aqui, lá no início eu coloquei assim, a gente fazer um resumo, né? Anotar, mas também assim, usar as palavras-chave,
né? E fazer perguntas ali ao texto, né? Palavra-chave. Qual a primeira palavra-chave que a gente já encontra nesse texto aqui? Verbo. Palavra, né? Já é assim uma palavra que vai se repetindo. O texto aqui todo, até pelo menos o versículo 14, ele fala muito do verbo, fala muito palavra, né? Usando dessa forma, porque como a gente falou aqui, é o que ele quis designar Jesus, é a maneira como ele quis aqui trazer Jesus, né? Como esse verbo de Deus, né? E aí, gente, eu anotei vários versículos aqui que eu queria que a gente fosse lendo, né? Mas ele usa essa palavra-chave como o verbo, e assim, quem está falando, se a gente for perguntar o texto? É João, o apóstolo João. Ele fala o quê? Que Jesus é o verbo de Deus. Então a gente pode ir anotando essas coisas. Quando é que ele falou? Ele falou depois que Jesus ressuscitou, né? A gente vai olhando isso aqui, porque os evangelhos foram escritos depois de Jesus ter ressuscitado. E acredita-se que o evangelho de João tenha sido um dos últimos, né? E ele escreveu talvez aí na cidade de Éfeso, ele estava em Éfeso. Éfeso eu estive pesquisando aqui, como se fosse uma cidade distante aí, quase uns 2.000 quilômetros de Petrópolis, como se fosse mais ou menos Campos, Vitória, no Espírito Santo, né? Mais ou menos essa região. Então, a distância aí de Jerusalém seria mais ou menos essa, né? Então, João estaria lá, mais ou menos nessa cidade, né? Que aqui pergunta onde falou, né? Então, eu anotei isso. Por que ele falou? Para instruir os discípulos. Isso daqui é importante, gente. Por que ele falou? Ele falou por causa dos cristãos, os judeus convertidos que tinham em Éfeso, né? E também vários cristãos, né? Mas, assim, não tinha se apresentado ainda o evangelho aos gentios, que era a partir do apóstolo Paulo, né? Depois de Atos lá, que Paulo vai para os gentios, então era mais para os cristãos judeus convertidos, né? E assim, o que tinha naquela época? Na minha Bíblia aqui fala a respeito dos gnosticistas, né? Os gnósticos, que eles acreditavam assim que a matéria era muito ruim. Tudo que era espiritual era muito bom e que era comum aqui, o que era matéria, o que era humano, que isso era muito ruim. Então, para eles, esses gnosticistas, eles assim, era importante eles crescerem espiritualmente, eles começarem a evoluir, né, espiritualmente, tudo que era espiritual eles buscassem, e eles chegassem até no nível de Cristo, vamos dizer assim, eles chegassem espiritualmente, mas o que era carnal não tinha importância nenhuma, isso era desprezível. Então, para eles podiam chegar num nível espiritual muito bom, mas desprezar o que era da carne. Então, assim, pecar para eles não tem problema. Eles podiam atingir um certo nível, e, ao mesmo tempo, pecar, porque o pecado não ia influenciar em nada, porque era uma coisa da carne, que tudo era da carne, era ruim. E era um ensino completamente errado, né? Então, eles, assim, criam dessa forma, e João vem ensinar aqui que não, que a carne, que o que é matéria, que foi criado, também pode ser bom, e vem ensinar que Jesus era um ser que Jesus era divino, mas que andou na carne também sem pecado. Então, que havia essa possibilidade e que isso era bom, que o que era criado era bom. Tanto é que Jesus era esse verbo de Deus que criou todas as coisas, que a criação de Deus é boa, né? Que aquilo que Deus faz é bom. Então, João vem rebater isso aí, né? Por isso que João vem falar muito que Jesus era esse verbo criacionista, que Jesus era esse verbo de Deus, essa palavra. E aí, gente, é o que eu queria trazer para a gente hoje, já que começando nesse pedacinho sobre a palavra, né? A palavra de Deus nos nossos lábios, a palavra na nossa boca, né? O Senhor criou todas as coisas, lá no Gênesis vai falar que através da palavra foram criados céus e terra, Deus disse, haja luz, então aquilo aconteceu, e nós hoje? Como que fica isso na nossa boca, né? Como que fica a palavra nos nossos lábios, né? Eu sempre me lembro desse texto lá acho que é a viúva de Sarepta, com Elias lá, que quando Elias chega, ela fala assim, eu vejo que a palavra é verdade nos teus lábios, porque assim Elias
o que Elias pregava, Elias estava vivendo, né? Então ela fala isso. E assim, trazer isso para nós hoje, né? A gente está falando aqui do verbo vivo de Deus, essa palavra encarnada que criou todas as coisas. Como fica isso nos nossos lados? E eu que trouxe aqui vários textos que hoje eu queria que a gente pudesse ler cada um deles para a gente falar um pouquinho aqui, porque assim, como é poderosa a palavra de Deus nos nossos lábios e como é poderosa a palavra que sai dos nossos lábios, porque nós somos nova criatura, nós fomos regenerados, nós fomos criados de novo pelo Senhor. Então, assim, o que sair de nós precisa ser uma palavra boa, que condiga com a realidade, que seja condizente com aquilo que a gente vive, né? E a gente precisa começar a proferir essa palavra, proclamar essa palavra de bênção dentro da nossa casa, para os nossos, né? Então, assim, esses textos aqui vão falar assim, muito claramente para a gente, eu queria que a gente pudesse ir abrindo. Quem tiver condições, alguém pode abrir aí Isaías 55, 10 e 11? A gente vai lendo e a gente vai comentando. Quem tiver condições, tá? Eu sei que o pessoal está no trabalho, talvez não tenha... Isaías 55, 10 e 11. 10 E pudesse 11. ler para a gente. Posso ler? Pode ler. Amém? A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanece até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e o pão para o faminto. O mesmo acontece à minha palavra. Eu envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que deseja e prosperará aonde quer que eu enviar. Aleluia. Olha, gente, que texto poderoso. Fala que a chuva e a neve, elas caem, elas não voltam, né? A não ser que, lógico, que existe muita chuva que cai na terra, depois as gotículas de vapor e tal vão formar nuvens de novo, mas assim, o desígnio de Deus é que ela possa fecundar a terra, né? Possa ali produzir, e ela produz. A maneira como a chuva cai, como a neve cai, depois ela vai produzir os seus frutos. E o Senhor fala que, assim como essa lei da natureza acontece dessa forma, de uma lei boa, que acontece dessa forma, a palavra que sai da boca dele também não volta vazia. Então, tudo que o Senhor tem dito a nosso respeito, isso se cumpre. Aquilo que é a palavra do Senhor, assim como biblicamente, como a Bíblia toda, no geral, a Bíblia se cumpre, ela é a verdade de Deus, assim o que o Senhor fala conosco. Não vai retornar, não vai mudar, né? O que Deus designa, o que ele determina, isso vai acontecer. E o que o Senhor tem falado ao nosso respeito, né? Como que Deus nos chama? Deus tem nos chamado de filhas amadas, benditas do Pai, né? Deus nos chama de discípulas. Deus nos chama de pessoas boas que vão frutificar nessa terra, de árvore boa, de árvore que produz bons frutos. É isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama de mães, o Senhor nos chama de amorosos, que os seus filhos são amorosos, são aqueles que plantam a verdade. Então, assim, isso a gente precisa ter muito claro no nosso coração. Assim como a palavra do Senhor, ela faz aquilo que ela é determinada para fazer, assim como Jesus criou todas as coisas e exatamente aconteceu como foi falado, assim é a respeito da nossa vida, né? Vamos ler o próximo texto? Provérbios 18, 20 e 21. Olha só, esse daí é tremendo também. Provérbios 18, 20 e 21. Quem pode ler? Fica difícil, quer que eu leia também? Provérbios 18, 20 e 21. Eu também vou separar os textos aqui. 20 e 21. 20 e 21, é isso? Isso. 18, A 20 herança, e 21. a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada, é isso? Provérbios 18, versículo 20 e perdão. 21. Perdão. Provérbios 18, 20 e 18. 21. 20 e 21? Isso. Peraí, gente. Provérbios 18, 20 e 21. A morte, 20 e 21. Do fruto da boca de cada um
se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Olha, Amém. gente, que Tremendo. poderoso isso daí para nós. Que ensino que traz essa palavra do Senhor para nós, sabe? O cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente fala. Com certeza nós já ouvimos muito a respeito disso, mas assim, aqui a gente está lendo a palavra que diz isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Amém. Gente, o que a gente fala dentro de casa? O que a gente fala uns com os outros? Olha o cuidado que a gente tem que ter aí. Se nós somos como o Senhor, né? Se nós temos aí o Espírito Santo em nós, né? E há esse poder da palavra que o Senhor fala que ela não volta vazia, ela completa aquilo. Então, aquilo que a gente fala também tem um poder enorme. E eu não estou dizendo aqui que nós não pecamos, que nós não erramos. Muitas vezes a gente falha, né, com a maneira como a gente fala, só que a gente precisa se arrepender, né, pedir perdão ao Senhor quando a gente lança uma palavra ali maldita, mal colocada, né, a respeito de alguém. E eu vou trazer aqui muito para a gente dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos maridos. Quantas vezes a gente fala e a gente, né, você é um mentiroso, né? Você não vai dar em nada, você não presta, né? Olha quantas palavras que a gente usa de forma, né, maldita sobre alguém. E aqui fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que a gente proferir, a gente vai colher, a gente vai comer desse fruto. Então, assim, eu não estou dizendo que imagina você com seu filho, às vezes o filho é lá rebelde ou faz alguma coisa, e assim, a diferença que há entre você falar você é um mentiroso, entre você falar você não está falando verdade, você não está sendo verdadeiro nesse momento. Olha a diferença. Não que a gente não vá corrigir, ou que a gente não deva corrigir, não deva falar de forma, né, com autoridade, mas a gente precisa ter cuidado, saber como que a gente vai falar, senão a gente pode estar amaldiçoando uma pessoa, e principalmente nós cristãos, que temos a vida do Senhor em nós, então a nossa palavra tem um peso muito grande, a gente precisa ter muito cuidado com as pessoas, aquilo que a gente está falando dentro da nossa casa, o que a gente está chamando dentro da nossa casa, às vezes a gente fala, eu sou pobre, isso daqui é ruim, né? Às vezes a gente se refere, a gente tem as nossas coisas simples em casa e a gente fala, não suporto isso daqui é uma, né? E às vezes a gente usa até palavras mesmo, palavrão, né? Às vezes, e às vezes hoje em dia, então, existem tantas palavras que já não são consideradas palavrão, né? Mas não é considerado no padrão do mundo, né? Mas para nós que sabemos o poder da palavra, a gente precisa ter cuidado com o que a gente está proferindo dentro da nossa casa, né? A gente pode chamar de miséria, às vezes a gente pode chamar algo de miserável, né? E assim, não é que a gente vai atrair espíritos ruins, né? Mas é que a gente tem esse poder, assim como o Senhor tem o poder de criar todas as coisas, Ele tem nos dado esse poder de amaldiçoar e de abençoar com a nossa língua, com a nossa boca. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, assim, que a gente possa trocar, sabe, o nosso palavreado, que a gente possa trocar, que a gente possa enriquecer mais o nosso vocabulário com aquilo que é da palavra de Deus, com aquilo que vem santificado pelo Senhor, e não amaldiçoar os nossos, né, os que são da nossa casa, e a nossa própria vida. Às vezes a gente se olha no espelho, vai olhar e vai falar, eu sou tão feia, eu tô tão isso, tão aquilo. Tem dias que a gente se sente assim. Eu reconheço, nós somos humanos, né? E às vezes tem dia que a gente se olha no espelho e a gente não gosta, sabe? Mas que a gente se troque, que a gente tem uma... Alguém conversar comigo. Às vezes a gente troca... a gente trocar aquilo que a gente está vendo, sabe? Trocar mesmo pelos princípios da palavra do Senhor, sabe? É engraçado que domingo o pastor na igreja ainda colocou essa frase, né? Você é melhor do que isso, né? Lá no texto, quando ele falava a mensagem, ele falou, você é melhor do que isso. Então, assim, troca. Quando você olhar no espelho, não, eu tô gorda, tô feia, né? Meu cabelo tá horrível, né? Mas assim, mas vai ser melhor do que isso. Eu troco isso, essa palavra ruim,
não, ele vai ser melhor, meu cabelo vai ser melhor, eu vou cuidar dele, lógico que tem a nossa parte. Eu também Posso aqui, olha, falar? olha essas pontas, mas a gente trocar, né? Pode falar, ô Sil. O poder, né? Se nós mulheres soubesse o poder da nossa língua, nós seríamos melhores em todas as áreas da nossa vida, né? E a palavra, quando ela é proferida dos nossos lábios, no mundo espiritual, ela surge efeito. Exatamente. E nós precisamos calar nossa boca em situações, porque senão o diabo ele vence a gente. E ele vence a gente na palavra também, né? Porque o diabo também conhece a palavra. E eu, quando discipulo mulheres em relacionamentos, a Fabi sabe, eu sempre falo, quando você for estar brigando com seu marido, quando você está vendo, porque o nosso coração, ele ira, a gente é levado à ira, e a gente tem que verdadeiramente, a gente tem que controlar, gente, controlar a nossa língua, porque quanto mais, a gente, mulher, fala demais, né? Nós mulheres falamos demais. E eu sempre porque eu aprendi dessa forma. Todas as vezes que às vezes uma situação surgia, porque o Gilmar é muito quieto e eu falo, eu fui ensinada que a gente teve que tomar um copo d'água e não engolir no momento da briga, porque você vai ficar quieta. Você não vai falar coisas que vai desagradar o seu esposo. E a palavra que você lança, ela não volta. Ela não volta. E você vai colher consequências do que você fala em relação ao seu esposo, em relação ao seu filho, em relação ao seu corpo, em relação ao seu trabalho. Então, nós precisamos ter esse discernimento para entender que a nossa boca, ela tem o poder de amaldiçoar, mas ela também tem o poder de abençoar. Então, vigie a nossa língua, porque a nossa língua ela é afiada mesmo, ela fala mesmo. Nós falamos demais e a gente precisa frear a nossa língua para que nós possamos ter um relacionamento em casa consagrado, né? Saudável. Uma vez eu chamei a minha filha de burra, sabe? Na hora o Espírito Santo falou comigo, repreenda. E eu falei, Senhor, eu repreendo, porque no mundo espiritual essa palavra não vai travar minha filha, não vai paralisar a minha filha. Eu repreendo em nome de Jesus. Então, a gente precisa ter esse discernimento, porque senão a gente fala coisas que a gente acha que não tem nada a ver, mas no mundo espiritual o diabo toma isso como poder, e às vezes o teu filho, ou tua filha, ou teu esposo vai paralisar naquilo que você lança sobre ele. Bem, Exatamente, Sil, exatamente, muito tremenda essa palavra da Sil. É isso no mundo espiritual. É o que diz a palavra aqui, a morte e a vida no poder da língua. Aquilo que você está lançando sobre eles no mundo espiritual pode ter uma carga poderosa sobre eles, né? E a gente precisa se arrepender, pedir perdão, sabe? E assim, como a palavra diz, ela não volta, mas ela não vai voltar. E assim, como isso é cancelado no mundo espiritual? Só através do arrependimento, né? Através do sangue do Cordeiro, que pode cancelar essa dívida sobre alguém que a gente tenha lançado. E a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Dia a dia no nosso relacionamento, aquilo que a gente tem falado, né? Quanto mais você proferir, você abençoar, né, com a sua língua, com a sua boca, mais você vai vendo isso acontecer no mundo espiritual. As coisas vão contribuir para que isso aconteça. E eu queria ler aqui, vou ler Tiago, capítulo 3, gente, é um texto um pouquinho maior, mas olha só exatamente tudo que a Sil colocou aqui, e a palavra do Senhor vem confirmar exatamente isso aqui. Tiago, capítulo 3, a partir dos versículos 3 e 4, 3 e 4, eu vou ler até o 11, gente, olha só, diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande céu. Ela é, como assim falou, a nossa língua, a gente é tremendo. Mulher, então, né? A nossa língua é uma pequena coisa, né? Um membro aqui no nosso corpo. Mas ela se gaba de grandes coisas, ela faz grandes coisas. A língua tem esse poder, né? Mas vede como uma pequena fagulha põe em brasa tão grande selva. Né? A gente pode incendiar a vida de alguém, uma pequena fagulha, aquilo que a gente está falando. E aí o texto fala assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ela pode ser atiçada pelo inferno. Na hora que a gente está totalmente tomado, né, com impulsividade, na hora que a gente deixa o nosso temperamento controlar a nossa vida, as nossas emoções controlarem a nossa vida, essa língua, né, ela pode ser um instrumento maligno para a vida de alguém. Gente, a gente precisa ter cuidado. E aqui fala assim, que ela põe em chamas uma carreira da existência humana. Ela pode destruir a existência humana, uma corrida, uma carreira de alguém que está crescendo, que está evoluindo. A língua pode destruir, pode paralisar, exatamente o que a Sil colocou aqui, paralisar essa pessoa na sua carreira, na sua corrida, no seu desenvolvimento, por causa de uma palavra maldita, mal colocada, né, numa hora errada. E aqui vai dizer assim o texto: toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, né? O Senhor nos deu essa autoridade, né? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Gente, misericórdia, né? Com ela bendizemos a Deus, o Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Imagina, a gente às vezes está na igreja e a gente adora o Senhor, a gente canta, é maravilhoso, né? A gente adora, a gente bendiz o nome do Senhor. E saiu do culto, entrou no carro, às vezes a gente pode maldizer aquele que é criatura de Deus, que é um filho de Deus que está ali do nosso lado. Né? Ao mesmo tempo que a gente bendiz, a gente pode amaldiçoar aquele que é semelhança de Deus. Então, como que a gente precisa se arrepender e consagrar a nossa língua, aquilo que está na ponta da nossa língua, as nossas emoções, a gente precisa refrear, sabe? Pedir mesmo ao Espírito Santo que nos controle, né? Para que o Senhor use a nossa boca para abençoar, né? E aí ele continua o texto falando: de uma só boca procede bênção e maldição. Aí ele fala: meus irmãos, não é conveniente que isso seja assim. Não é conveniente. Não pode conversar, essas duas coisas não podem andar juntas. Não convém, né? Não condiz, né? É incoerente que seja assim. E aí ele fala: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pensa bem, meninas. Só em primeiro versículo aqui, falando da palavra, o Senhor já vem exortar o nosso coração nessa manhã, sabe? Para a gente ter cuidado. Cuidado com o que a gente fala a nosso respeito e cuidado com o que a gente fala a respeito das pessoas. Isso pode destruir, impedir o crescimento, impedir a carreira, abortar o sonho, abortar na vida de uma pessoa, né? Na vida dos nossos filhos. Como a gente já errou, eu já errei muitas vezes, né? Em falar com a minha filha, e às vezes depois que você fala, você, né, se toca, mas assim, Deus tem misericórdia, abençoa. Hoje em dia a gente assim aprender com o Senhor a abençoar, sabe? Abençoar, proferir palavras que vão edificar, não destruir, né? E a gente precisa vigiar o tempo todo a respeito dessas coisas, né? Vamos lá ler mais um texto, Efésios 4, 29. Vai falar quase a mesma coisa, né? Efésios 4, 29. Não sei se alguém vai ter aí como ler. Efésios 4, 29. Deixa eu ler aqui rapidinho. 4, 29. Vai dizer assim... Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
né? Então, não saia da vossa boca. Vamos vigiar esse instrumento nosso aqui, que é a nossa língua, vigiar, deixar que o Espírito Santo tome, né, esse instrumento aqui, né, que pela palavra que fala que ele é quase indomável, né, que ele é inflamado pelo inferno. Quantas vezes nós somos santificados ao Senhor e a gente permite que a nossa boca seja usada, seja inflamada, né, pelo inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não seja Tânia, assim. tá outra Versão. outra versão e fala Pode falar. diferente. Eu posso ler para compartilhar com vocês Pode, também? com certeza, pode. Ó, evitem o linguajar sujo e insolente, que todas as palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Olha, amplia, né? Logo abre para a gente também o texto, para edificar, para abençoar, gente, evitar esse linguajar, um linguajar chulo, né? Um linguajar estranho na presença do Senhor, né? E quantas vezes, quando a gente está nesse ímpeto, por isso que a gente precisa ser controlado pelo Espírito Santo. A gente precisa clamar ao Senhor todos os dias: Senhor, controla os meus lábios, né? A gente saindo para trabalhar, você nos relacionamentos, onde você estiver, Senhor, controla a minha língua. Quantas vezes imagina, você vai dar uma palavra, você vai fazer um aconselhamento, você vai dirigir um culto, o que você faz? Você logo ora, fala: Senhor, né, me usa aqui, que eu seja um instrumento do Senhor. Por que a gente faz isso só quando a gente vai estar publicamente, que a gente vai falar? Agora, nos nossos relacionamentos íntimos dentro de casa, a gente também precisa agir da mesma forma. Senhor, tem misericórdia de mim, né? Que o Senhor, assim, refreia a nossa língua, né? Provérbios aqui, capítulo 12, versículo 18 também, que eu anotei. Provérbios 12, 17 e 18, diz assim: o que diz a verdade... 12, 18, é isso mesmo? Deixa eu ver. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa produz a fraude. E fala assim: alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Quer dizer, alguém que tagarela muito, que fala muito e fala pelos cotovelos, não refreia, não tem domínio próprio daquilo que fala, é como se fosse uma ponta de espada, espetando as pessoas, né, o tempo todo. Mas fala assim: a língua dos sábios é medicina, a língua dos sábios é cura, né? Quando a gente vai aconselhar, quando a gente vai abençoar alguém, a tua língua, aquilo que você fala, pode curar alguém. Sabe, pode trazer ali um bálsamo sobre a ferida, né? Trazer alívio para as dores de alguém. Então, a língua dos sábios é medicina, que a gente olha, principalmente nós mulheres, a gente tratando aqui com mulheres, nós mulheres possamos ter essa língua sábia, né? Mais um texto que eu queria ler, Provérbios 16, 24. Eu vou ler, tá? Porque eu já estou aqui no livro de Provérbios, já fica mais fácil para mim abrir. Provérbios 16, 24, diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Mais uma vez, a palavra do Senhor falando isso, sobre essa cura que há nos lábios, nessa cura que há na palavra. E, gente, tudo isso a gente está falando desse texto porque a gente está relacionando a esse poder criador que é o Senhor, que é a palavra, que é o verbo vivo, que é Jesus Cristo. E se o Senhor habita em nós, então que a nossa palavra também seja transformada para ser essa cura para a alma, para ser esse como favo de mel aqui, como medicina para o corpo, né? Tanto nosso como das pessoas que a gente se relacionar. E tem Provérbios o quê? É Provérbios 16, 24. Obrigada. E aqui, gente, eu queria um último texto que eu queria que a gente lesse. Mateus 12, do 34 até o 37, que alguém pudesse ler para a gente aqui concluir com esse texto. Sobre esse poder da palavra. A gente começou falando sobre Jesus ser o verbo vivo de Deus, ele é a palavra criadora de Deus. Sem ele, nada do que se fez foi feito. E como que a gente vai lidar como filhas, como continuadoras, como nós somos aqui cidadãos dos céus, né? Nós somos a continuidade do ministério de Cristo. Como que a gente vai lidar uns com os outros aqui com a nossa palavra? Então, lê para mim, quem puder. Mateus 12, de 34 a 37.
Amém. Vou ler aqui. Amém? Raça de Amém. víboras. Como poderia, homens maus, como vocês dizem, o que é bom é correto? Pois a boca fala o que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E as pessoas más tiram coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhe digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por tuas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Olha, gente, que seriedade de todos esses textos que nós lemos. Nós aqui só falamos da palavra, só lemos a palavra. O que a palavra fala a respeito da palavra nos nossos lábios. E aqui o Senhor fala assim que a gente vai dar contas, que fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Do que o nosso coração está cheio? Sabe, eu sei que há momentos que a gente se ira, tem momentos que a gente até se descontrola, né? Tem momentos que a gente fica com raiva, que a gente fica nervosa, que a gente fica chateada, sabe? Existem esses momentos. Mas, assim, a boca fala, ela vai proferir o que o teu coração tiver cheio. Se nesse momento a gente não clamar ao Senhor, a gente não orar ao Senhor, o Espírito Santo nos controla. Sabe, enche o nosso coração da tua palavra, da tua verdade, ainda que seja para corrigir, ainda que exortando alguém, que seja em amor, que o nosso coração esteja cheio disso, que seja isso que externe da nossa vida. Aquilo que a gente falar seja resultado e reflexo de quem a gente é. Nós somos filhas, nós somos benditas, nós somos amadas, nós somos transformadas, nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, nós temos a palavra do Senhor, que é a verdade, para guiar a nossa vida, nós não somos cegas mais, nós não estamos aí levados como um vento, né? Levados aí pelo vento, não. Nós temos uma disciplina, nós temos profundidade, e o que o Senhor quer trazer para nós aqui é para nós deixarmos de ser rasas, de sermos pessoas que pecam por não conhecer a verdade do Senhor, mas o Senhor está trazendo a sua verdade para nós, para que nós sejamos profundas e nós possamos passar a viver isso na nossa vida, e experimentar esse poder da palavra do Senhor na nossa vida, e aquilo que a gente proferir, que a gente dizer, possa assim condizer, possa combinar, possa casar, possa ter harmonia com tudo que a gente está pregando aí fora. Às vezes a gente veste uma vestimenta, né, no domingo, então a gente se arruma mais bonitinha, vai para a igreja, às vezes com a sua família, sabe? E a gente está pregando com aquilo, com a nossa aparência, de que nós somos pessoas boas, cheias de amor, cheias de graça de Deus, cheias da verdade do Senhor. E quando a gente vai lidar com os relacionamentos, o que a gente demonstra? A boca precisa falar aquilo que o coração está cheio, o que está lá dentro. Nós lemos há um tempo atrás aqui em Mateus sobre o sepulcro caiado, né? Aquele sepulcro aparentemente todo ornado para o lado de fora e dentro cheio de podridão. Mulheres, em nome de Jesus, que não seja isso que ocupa o nosso coração. Em nome de Jesus, nós não temos podridão no nosso coração. Porque a palavra diz que a língua ela é inflamada pelo inferno, mas a nossa língua não. A nossa língua vai ser adornada, incrementada pela palavra do Senhor, pela verdade da palavra do Senhor, pela doçura da palavra do Senhor, né? Por aquilo que é a justiça de Deus nos nossos lares, que isso seja verdade, porque assim, aqui o que diz a palavra, que nós vamos dar conta. No último dia do juízo, a gente vai dar conta de toda palavra maldita que saiu dos nossos lábios. O Senhor vai nos perguntar, a gente vai requerer de nós que a gente justifique, né? E, Rosane, e assim, gente, o que vai justificar a nossa palavra? Muitas das vezes nós somos reflexo daquilo que a gente ouve. Eu quero só chamar a atenção que a palavra de Deus, ela nos diz que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Às vezes, querido, uma coisa que você ouviu, aquilo não veio nem da pessoa, né? E nem do Senhor, com certeza, mas o inimigo ele usa para atacar a gente, para ferir, para tentar tirar a semente. Então eu oro em nome de Jesus que essa manhã venha do céu discernimento
porque a Amém. gente precisa disso. E nesse dia o Beto conversava com o pastor e não sei se foi o Beto, não, foi o Beto que falou, pastor, eu acho que o mais importante é o discernimento. Aí o pastor ainda falou, Beto, ainda vou mais além, discernimento e amor. Né? Porque a Bíblia diz que com amor nós podemos suportar tudo. A gente suporta uma ofensa, né? É como a Sil falou, fechar a boca, como você tem orientado para a gente, e no amor, e discernir o ambiente, porque a gente olha lá para Pedro, né? Ele foi falado pelo Espírito, imediatamente depois Satanás tomou a boca dele e falou. E muitas das vezes a gente vive isso, né? Se a gente não discernir e não combater, porque a nossa luta é contra demônios, é pegar e falar, repreendo em nome de Jesus, não a pessoa, mas a palavra que foi lançada. Amém? Isso aí, gente. Quantas vezes que a Fabi falou, é ótimo, Fabi. Às vezes a gente está tendo uma conversa com alguém te ofende, alguém fala coisa, e você está em espírito de oração, Senhor, me dá discernimento, para você não responder na mesma altura, não responder no mesmo tipo de palavra, discernir exatamente que espírito que está atuando ali naquela pessoa, ou que espírito está querendo trazer confusão, querendo trazer contenda, né? E você precisa discernir para você falar uma palavra certa. Às vezes você precisa ser duro, você precisa ter autoridade, mas você precisa proferir a palavra do Senhor e assim aquilo que está no teu coração, que seja os princípios da palavra de Deus, sabe? E você assim repreender. Muitas vezes você está conversando com alguém, você está numa situação que você está vendo e você precisa estar em espírito, repreendendo, rejeitando aquele espírito que está querendo trazer confusão. Então, nós precisamos ser sábios, é isso mesmo, sabe? Discernimento, sabedoria e amor, porque, assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. E a gente precisa ter os olhos espirituais abertos para discernir. E, assim, coisas pequenas, gente. Olha, a gente começou falando aqui só do verbo. E, assim, o Senhor já vem trazer esse ensinamento para nós, prático para a nossa vida. Então, mulheres, ficamos hoje aqui com esse ensino prático. Ontem o Senhor falou conosco sobre a presença dele na nossa casa, né? O que nós vamos praticar essa semana, sabe? Sobre atrair essa presença do Senhor para a nossa casa, sobre permitir, né, a entrada do Senhor em nós, né? E assim, a gente agir agora de acordo com isso. Que aquilo que saia da nossa boca possa promover edificação, possa abençoar, sabe? Possa ser a palavra correta, a palavra certa. Jesus não deixou de... Jesus se irou também. Jesus chamou aqui os escribas e fariseus de raça de víboras, né? Jesus proferiu essas palavras duras contra eles, mas assim, o que saía da vida de Jesus era totalmente condizente. Naquele momento, Jesus pôde proferir essas palavras e Jesus estava proferindo uma sentença sobre eles. E nós também, muitas vezes, podemos fazer isso com a nossa língua, mas que a gente faça isso em sabedoria diante do Senhor. Aquilo que a gente precisa condenar, o pecado na vida das pessoas, o erro na vida das pessoas, que a gente faça, mas que a gente não condene pessoas, né, semelhantes a nós, humanos, né, a viverem uma vida aí debaixo de maldição por causa de uma palavra nossa. Mas que a nossa palavra, sim, seja temperada, né? Que ela seja cheia de amor, de graça, de verdade do Senhor. E principalmente para os nossos, né? Os nossos que a gente ama dentro da nossa casa. Vamos tomar cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, e santificar tudo aquilo que a gente tem dito diante do Senhor. Quanto mais a gente se enche da palavra do Senhor, quanto mais a gente se enche dos princípios do Senhor, mais é isso que a gente vai reproduzir, né? Uma mesma fonte não jorra água doce e água salgada, né? Então, se a gente se encher de água doce, de manancial de vida, da fonte de vida que é o Senhor, é isso que a gente vai reproduzir. Amém, meninas? A gente vai ficar hoje aqui com essa palavra. Vamos tomar cuidado com a nossa palavra, nos nossos lábios hoje. Amém? Vamos orar por isso. Vamos orar. Fabi, ora por nós. Ora por nós. Só reforçar um pouquinho a tua palavra, né? Eu já tinha jogado, coincidentemente, semana passada, eu joguei esse texto de João. Eu não sei se as meninas chegaram a ver, e para as meninas verem a diferença, né? Nem sempre o mesmo texto ele vai falar só de uma coisa. E nesse texto de João, na verdade, eu vejo outra coisa, né? Eu vejo sobre
porque eu aprendi que todos somos criaturas, todos nós nascemos como criaturas, mas nem todos somos filhos de Deus, né? E a importância de estar na presença é justamente porque você falou da palavra, e esse texto ele me revela muito sobre as trevas, né? Porque ele fala muito comigo sobre o que tem dentro de você. É a luz de Deus? É a luz de Cristo? Ou é as trevas? Né? O que você tem deixado permanecer dentro de você? Né? Então, assim, não tem como. É a mesma resposta, o mesmo significado, porém, o texto fala de forma diferente com cada uma. Então, é muito importante que cada uma leia o texto. É pequenininho, a gente nunca lê um texto muito grande, mas que leia o texto antes da gente começar, né? Para ter, se tem alguma dúvida, se o Espírito Santo vai falar de forma diferente com você, porque muitas das vezes o texto ele vem falando isso com a gente. Ele fala de forma diferente. O mesmo texto, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, o mesmo texto ele fala de diversas formas diferentes, porque o texto ele vem, cada hora ele vem falando de uma coisa que você necessita naquele momento, né? E é o seu momento que o Espírito Santo vai escolher o que ele quer falar contigo naquele mesmo texto. Então é sempre importante Amém. você estar lendo a palavra, é sempre importante você estar se alimentando. E já tirar a dúvida mesmo, né? Já vim com as dúvidas prontas para a gente poder tá seguindo, porque se deixar passar, a gente não fala e depois não quer falar mais, e aí deixa e a dúvida fica e a gente não pode permanecer na escuridão, a gente tem que permanecer na luz. Amém. Amém, gente. É a multiforme graça de Deus, as múltiplas formas do Senhor agir, né? O Espírito Santo vem trazendo ensinamentos tremendos para a gente aqui através da palavra. E uma hora o Senhor vai falar de uma forma, uma hora, como a Pri falou aqui, de acordo com a sua necessidade naquele dia. Hoje a gente falou da palavra, mas essa revelação do Senhor, o Senhor é a luz, isso é tremendo também. Meninas, assim, tiver alguma dúvida, teve alguma coisa que te chamou a atenção hoje no texto, alguma coisa então que a gente não comentou e que você gostaria de comentar, escreve lá no grupo, que aí a gente comenta amanhã, a gente traz amanhã, a gente, se for uma dúvida, a gente tenta tirar amanhã, comenta lá no grupo pra gente, né? E muitas Mas, vezes assim, a sua dúvida é a dúvida da outra também. exatamente. Às vezes aquilo que você está retendo ali, às vezes alguém também está com medo de colocar e você coloca e isso vai servir para abençoar, vai ajudar, né, umas às outras aqui. Então coloca lá a tua dúvida ou aquilo que, olha, Deus falou isso comigo e vai ser tão importante também para edificar aqui, como todas aqui, né, falam, Fabi falou, Sil falou, né, coisas tremendas que edificaram a nossa vida. O que você trouxer também vai edificar. Amém? Amém. 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 Orar, Vamos amém? orar. Pai, nós, Jesus, queremos te agradecer, Deus. Que palavra, que bênção, Jesus, Senhor. obrigada por tudo. Ouvir do Senhor, saber, ó Deus, que como a Rosane falou, que o Senhor fala de várias formas pela tua palavra, Pri frisou isso. Ó Deus, muito obrigada pelo teu Espírito. Nós Obrigada, queremos te Jesus. honrar, te agradecer, porque o Senhor traz luz, traz vida para a gente através da tua palavra. Agora, ó Deus, que também aprendemos, Senhor, da responsabilidade, Deus, que temos no falar. Deus, nós queremos te pedir, primeiramente, que o Senhor venha nos ajudar. Senhor, nos ajuda a ser, Senhor, como fonte, que diz ali a tua palavra, como fonte de águas limpas, que saem palavras que edificam as pessoas. E Deus, agora também, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Quantas das vezes, Senhor, nos arrependemos daquilo que nós falamos. Ó Deus, nos arrependemos de ter pronunciado palavras, Jesus, que não te agradou. E Deus, nós queremos te pedir perdão, te pedir, Jesus, que o Senhor venha nos lavar, nos purificar de toda palavra falada, ó Deus, que não teve nada para produzir. Senhor, nos perdoa, nos lava e nos dê oportunidade, Senhor, de falarmos aquilo que o Senhor tem colocado, Jesus, no nosso coração. Ó Deus, quando formos confrontados com alguém, ó Deus, a vida nos leva, às vezes, em algumas situações, ó Deus, que às vezes traz ira no nosso coração. Ó Deus, que nesse momento teu Espírito Santo venha o nosso espírito, Senhor, sinalizar que é momento de calar.
Oh Deus, nos ajuda. Senhor, só no Senhor podemos fazer isso. E nós te pedimos graça essa manhã, favor do Senhor, Jesus, para que possamos avançar no Senhor de uma maneira extraordinária. Senhor, dependemos do teu favor, do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão, porque a nossa carne ela é fraca, mas a tua palavra nos diz que no Senhor nós somos fortes. Deus, nós te pedimos, nos ajuda a se calar na hora certa, como diz, Senhor, em Eclesiastes, é tempo de falar, tempo de calar. Jesus, nos ajuda, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, a ser conforme o Senhor quer que sejamos. Senhor, no nome de Jesus, age em nós. Eu oro para que em nós haja um discernimento do teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer o dia mau. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vencer a afronta. Nos ajuda, Senhor, que possamos olhar as situações com o olhar do Senhor e com o amor do Senhor, no nome de Jesus. E, Senhor, nós queremos anular também toda palavra falada que não veio do Senhor. Nós agora, nós se levantamos e nós repreendemos ela. E nós anulamos no mundo espiritual. E nós falamos palavra que saiu sem percebermos. Oh Deus, que seja anulada agora, na autoridade do nome de Jesus. E que venha o perdão do Senhor essa manhã sobre as nossas vidas. E atenção, Senhor, que possamos ser atentos no falar. Porque sabemos, Jesus, que vamos dar conta naquele grande dia, como diz a tua palavra. Mas traz sobre nós, Senhor, o temor, porque a tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós oramos por isso, Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor irá fazer na nossa vida e já está fazendo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, meninas. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos abençoe, que a gente vigie a porta dos nossos lábios nesse dia, né? Que a gente seja essa bênção que a gente é, quando a gente olha uma para as outras aqui, como nós somos abençoadas, meninas. Somos filhas, somos herdeiras de um reino maravilhoso, que a gente possa trazer esse reino dos céus, né, para a terra, através da nossa palavra também, a respeito daquilo que a gente profetizar. Em nome de Jesus, que você abençoe a sua casa nesse dia. Amém? Amém. Amanhã, outro horário, tá, meninas? Eu até fixei lá, tá? Para a gente conseguir acompanhar todas, pegar todas as meninas, que umas podem num horário, outras não, tá bom? Amanhã às 6, né? Não, 8h30 amanhã. 8h30 amanhã. 8h30. Ontem não ficou gravado, né? Não sei se a Pri conseguiu gravar, ficou? Eu não tinha visto lá ainda. Não tive tempo de colocar ontem, foi meio difícil no trabalho. Eu cheguei a baixar ele, mas eu não consegui colocar. E agora que tu me lembrou, eu vou colocar os dois lá. Tá bom. Tá no... Meninas. Beijo, meninas. Beijo. Amo vocês, Ótimo dia tá? pra vocês. Amém.